Master Hunter K. Capítulo 51, 52 e 53. Ruínas do Castelo do Conde Dimitri Parte 4. Uma vez que o comerciante ambulante Rufan fugiu, os caçadores deixaram o esgoto mal cheiroso e voltaram para a sala do segundo andar. Giovanni, que foi o primeiro a sair do esgoto, encontrou um lugar sem teias para se sentar e tirou o elmo. Vel, eu acho que esse capítulo está praticamente feito. Penlong acariciou as luvas de disparo enquanto respondia. Foi agitado por um tempo, mas não houve baixas. Tudo acabou bem no final. Dominique Spencer agradeceu os dois caçadores restantes. Me desculpem, minha ação imprudente incomodou vocês também. Os homens sacudiram a cabeça e negaram estarem incomodados. Não. Não era nada ruim. Tudo fica bem quando termina bem. Sung Jin foi o último a sair dos esgotos e rapidamente olhou para os homens conversando um com o outro. Foi um momento bastante emocionante. Mas ainda não acabou. Ainda restava o boss oculto. Sung Jin colocou pela primeira vez a bolsa misteriosa no cubo antes de dirigir-se aos outros caçadores. Ei! Desculpem incomodá-los enquanto estão descansando. Mas há mais um elemento escondido nessa raid. Todos se viraram para encará-lo. É chamado de boss oculto, como o nome sugere. É um boss secundário escondido em algum lugar no mapa. Estou planejando procurá-lo. Alguém quer vir comigo? Giovanni perguntou em resposta. Boss oculto. Sim. Os bosses ocultos são mais fortes do que os bosses normais das raids. Deve estar oculto no castelo em algum lugar. Mas, há um ponto em procurá-lo. Sung Jin respondeu simplesmente. Matar o boss oculto concede pontos de atributos e moedas a mais para todos. Além disso, aumenta o nível de contribuição. Os outros caçadores olharam entre si. Eles foram muito beneficiados pelo comerciante ambulante Rufan. Mas seus níveis de contribuição ainda eram extremamente baixos. Penlong perguntou a Sung Jin. Então, nossa ajuda é necessária? Sung Jin balançou a cabeça. Não. Não é necessária. Eu deveria poder derrotá-lo sozinho. Dito isso, não vou recusar se alguém decidir ajudar. Sung Jin arrastou a última palavra antes de continuar. Os bosses ocultos são normalmente extremamente perigosos e, portanto, não posso garantir a segurança de vocês. Eu não sei como ele parece ou como ele ataca. Eu não sei nada sobre ele. As palavras de Sung Jin fizeram todos os caçadores pausarem para reconsiderar. Não foi um exagero chamar bosses ocultos de uma aposta com suas vidas. Sung Jin abriu os braços. Enquanto continuava. Sintam-se livres para agirem como quiserem. Vocês não têm nenhuma obrigação de ajudar. Mesmo que seja complicado. Posso cuidar disso sozinho. Se vocês decidirem não ajudar, vocês podem ficar longe. Caso eu morra. Mahada se aproximou e disse. Eu decidi enfrentar qualquer desafio que surja em meu caminho. Eu não entendo qual é o ponto dessas raids, mas, através da luta, isso poderia levar a algum tipo de revelação. Sung Jin assentiu. Um lutador em seu nível de habilidade não se tornaria um obstáculo. Penlong levantou as mãos. Sim. Eu também irei. Apoio de longa distância não pode doer. Ele estava certo. Não seria ruim.
Se ele estivesse a boa distância e atacasse de longe. Penlong teve muito pouco a ter medo. Aqueles que tiveram problemas eram o tanque e o corpo a corpo. Giovanni Dominique. Giovanni não ficou feliz com o ponto de vista de enfrentar um segundo boss. Sua expressão facial gritava: por que não apenas ir ao mercado negro assim? Dominique parecia sem entusiasmo. Provavelmente devido à sua experiência de quase morte. Sung Jin dirigiu-se aos dois homens. Os dois são bem-vindos para ficarem atrás e descansar aqui. Os outros dois. Me sigam. Por favor. Mas Dominique pegou sua lança e respondeu: não. Eu devo minha vida a ambos. Se eu pudesse ser um pouco útil, com prazer farei isso. Desde que Dominique declarou suas intenções de ir, Giovanni deve ter se sentido nervoso por ficar para trás. Bem, eu irei também. Eu não sei sobre o combate. Mas se é apenas ajudar a encontrar algo. E assim. Pela primeira vez desde o reinício. Os 5 caçadores saíram juntos para caçar o boss oculto. Sung Jin dirigiu uma pergunta ao cubo. Operadora. Eu quero usar a ativa do caçador de tesouros. Diga-me a dica para encontrar o boss oculto. A operadora falou a segunda dica. Leal cavaleiro do conde. Renomado no campo de batalha. Traído e decapitado. Nem mesmo a morte quebrou sua vontade. Não querendo soltar as rédeas, ele circula o castelo, procurando para encontrar a cabeça dele e voltar para a batalha. Sung Jin olhou em volta para os outros caçadores depois de ouvir a dica. Todos pareciam confusos. Sung Jin fez um pedido à operadora. Operadora. Mais uma vez. A operadora repetiu a dica. E mais uma vez os caçadores pensaram no significado. Decapitado. Giovanni foi o primeiro a falar. Então. É um fantasma sem cabeça. Penlong respondeu. Eu sinto que, não querendo soltar as rédeas, é a chave. Marradas deu seus pensamentos. Circula o castelo, não é a parte mais importante. Depois de ouvir todos os pensamentos dos caçadores sobre o assunto, Sung Jin também respondeu. Nesse caso, devemos dar uma olhada ao redor do castelo. Sim. Vamos. Uma vez que os homens chegaram a uma conclusão, foram ao elevador de volta ao nível do solo. Todos os vampiros que estavam dançando no corredor já haviam virado cinzas. Os caçadores atravessaram as cinzas e voltaram para fora. Uma vez que eles passaram os 2 cães zumbis mortos lá fora, todos de repente se lembraram de algo. Cocheiro sem cabeça. Giovanni foi o primeiro a gritar. Ah! Você está certo! Dominique gritou de acordo. Os 5 caçadores saíram cautelosamente dos portões do castelo. A carruagem ainda estava no mesmo local onde os deixou. Havia uma carruagem puxada por cavalos que os trouxe ao castelo no começo. Os caçadores lentamente se aproximaram da carruagem. Um cavalo estava no lugar respirando névoa no ar frio da noite. E um cocheiro estava sentado na carruagem ainda segurando as rédeas. Esperem. Sung Jin fez os caçadores esperarem atrás dele. Ele puxou as 2 espadas e aproximou-se do cocheiro. O cocheiro sem cabeça não respondeu. Sung Jin estava prestes a tentar cutucar o braço do cocheiro com a lua espectral.
Mas a operadora deu um aviso. Atenção! Sung Jin deu um passo para trás e preparou-se para a batalha. Atacar uma forma de vida não hostil causará penalidades nas recompensas da raid. Era uma mensagem de aviso diferente do que ele esperava. Era como quando ele tentou lutar contra comerciante ambulante Endel. Estamos errados. Sung Jin começou a duvidar de si mesmo. Mas ele então ouviu uma voz zangada. Sir Caçador. Ele não tinha nada do pescoço para cima. Mas Sung Jin podia ouvir alguém falando da direção geral do cocheiro. Era a voz de um fantasma. Enquanto Sung Jin endureceu. O cocheiro sem cabeça perguntou. Você matou o Conde Dimitri? Sung Jin respondeu-lhe honestamente. Sim. Eu decapitei ele. A criatura do outro mundo diante dele riu alegremente. Decapitado. Kahahaha. Então. No final, assim como eu. Traído e decapitado. Ele tinha a mesma história de fundo que a dica. Em outras palavras, ele era definitivamente o boss oculto. Só que não estava claro como impedir que ele não fosse ameaçador. Sung Jin não tinha certeza do que dizer ao cocheiro. Então ele olhou para ele. Mas foi o cocheiro que lhe fez a pergunta. Desculpe. Mas, você viu minha cabeça no castelo? Encontre minha cabeça. Não posso voltar ao campo de batalha sem minha cabeça. Ah. Entendi. Sung Jin se virou para os outros caçadores depois de receber a pista. Pessoal. Vocês notaram alguma cabeça dentro do castelo? Uma cabeça cortada. Todos sacudiram a cabeça. Algum lugar onde eles possam ter preservado uma cabeça cortada. Giovanni bateu os joelhos e respondeu. Agora que você está perguntando. Lembram-se do terceiro andar? Todas aquelas armaduras. E se a cabeça estivesse escondida em uma delas? Todos concordaram com a sugestão. A sala cheia de armaduras era mais do que bom o suficiente para esconder-lhe. De fato, os caçadores não procuraram através delas. Não seria estranho se um dos elmos tivesse uma cabeça cortada. Os caçadores voltaram para as ruínas do castelo. Com exceção de Marradas. Os outros 3 caçadores não se mostraram muito felizes. Ter que procurar repetidamente no castelo provavelmente estava incomodando-os. Independentemente de como eles se sentiam. Os caçadores entraram no elevador de volta ao terceiro andar. O andar cheio de armaduras. Vamos se dividir e procurar através dos elmos caídos. Todos começaram a procurar nos elmos por uma cabeça cortada. Tudo vazio aqui. Aqui também. Tudo vazio. Não houve resultados. Foi procurado em todos os elmos. Mas nem mesmo um cabelo foi encontrado. Sung Jin coçou sua cabeça e pensou cuidadosamente. Cabeça, cabeça cortada. Não importava o quanto ele pensasse. Nessa sala não estava. Não havia cabeça. O primeiro andar estava cheio de vampiros que viraram cinzas depois de serem decapitados. O quinto andar só tinha o conde. O segundo andar tinha aranhas. O terceiro tinha armaduras e o quarto andar só tinha o monstro Frankenstein. Sung Jin fez uma pausa. Um pensamento lhe ocorreu. A cabeça do monstro Frankenstein. O monstro Frankenstein era basicamente um golem de carne criado atrás da costura cadáveres e partes de várias pessoas. Sung Jin chamou os caçadores. Por favor.
Sigam-me. Ele levou os caçadores ao elevador e voltou para o quarto andar. Ele inspecionou o monstro Frankenstein que derrotou anteriormente. Ele puxou a camisa do monstro e viu que o pescoço estava costurado no corpo. Após uma estreita inspeção, a cor da pele onde o pescoço foi costurado era diferente do resto do corpo. Era horrível. Mas não era o momento certo para ficar assustado. Sung Jin cortou os pontos em um golpe e decapitou o monstro. Ele segurou a cabeça e voltou para o elevador, onde os outros caçadores esperaram, feliz por encontrar a chave para o boss oculto. Sung Jin sorriu. Os caçadores o encararam com desgosto. Eu achei que ele era alguém estranho, mas bom no coração, mas ele realmente é apenas alguém estranho depois de tudo. Provavelmente pensaram isso dele. Sung Jin não se importava. Uma vez que os caçadores voltaram para o primeiro andar, Sung Jin ficou em frente aos portões do castelo. Ele se virou por um momento e dirigiu-se aos outros. Por favor, preparem-se. Aqueles de vocês que não querem participar devem retornar primeiro ao primeiro andar. Uma vez que terminou, Sung Jin pegou a cabeça para encontrar o cocheiro sem cabeça. Desculpe. Mas isso é... Antes de Sung Jin ter terminado de falar, o fantasma do cocheiro sem cabeça gritou. Sim. É isso mesmo. Minha cabeça. Rapidamente. Devolva-a para mim. Sung Jin segurou a lua espectral com a sua mão direita quando ele devolveu a cabeça para o cocheiro. Uma vez que o cocheiro encontrou sua cabeça, ele não a colocou imediatamente em seu corpo, mas segurou em suas mãos e riu alto. Alalahaha! Minha cabeça! Minha cabeça! Sua cabeça emitiu luz verde. E as risadas começaram a vir da cabeça. Ah! Venha! Lute! O cocheiro sem cabeça segurou a cabeça em uma mão e tirou uma longa espada escondida no cavalo e destruiu a carruagem de uma só vez. Sung Jin colocou a mão esquerda dentro do seu casaco ao testemunhar as ações do cocheiro. Ele estava se preparando para usar o romance dos Três Reinos. A operadora deu um aviso. Atenção! Boss oculto. Cavaleiro do Larran Besgoro apareceu. Assim que o boss oculto do Larran apareceu, Sung Jin abriu Romance dos Três Reinos. Não havia necessidade de arrastar a luta. O conteúdo do livro revelou-se. Sung Jin não perdeu tempo e começou a ler em voz alta. Quando o ministro do Estado, Dong Zhuo, decidiu levá-la para a Cidadela Mei. Foi então. Vamos. Meu corcel. Sombra corredora. O cavaleiro gritou. Re. O cavalo levantou as pernas traseiras e soltou um grito poderoso que reverberou nos arredores. Ela intencionalmente. Sung Jin foi forçado a parar enquanto recitava os versos do livro. Quando ele foi interrompido, o livro fechou-se automaticamente. Droga! O Romance dos Três Reinos voltou para a capa da frente. E Sung Jin olhou de volta para o do Larra. O do Larra estava rapidamente diminuindo a distância a uma velocidade inacreditável. Sung Jin rapidamente gritou. Passos velozes! As garras saíram das botas e ele correu. Mas, embora ele estivesse correndo 10 vezes a velocidade normal, Sung Jin não conseguiu diminuir a distância.
O período ativo de passos velozes durou apenas 10 segundos. Mas o Dullahan continuou a acelerar. Como diabos eu deveria derrotar ele? Sung Jin verificou a frente e viu que o caminho estava curvado ligeiramente para a esquerda. Espere! Sung Jin parou de correr e puxou o tapete mágico. Voar. Ele se aproximou do céu e verificou para onde o Dullahan estava correndo. Como pensou? O cavaleiro estava correndo em um círculo enorme, com o castelo como o centro. O castelo do Conde Dmitri era bastante grande, mas devido à velocidade do Dullahan, o cavaleiro estava terminando a primeira volta ao redor do castelo em um curto espaço de tempo. Os caçadores estavam de pé na entrada com as armas na mão, perdidos quanto ao que deveriam estar fazendo. Para onde ele foi? Que? Sung Jin explicou quando voltou para os caçadores. Ele está voltando. Ele está fazendo uma volta pelo castelo. E, como ele disse, o Dullahan apareceu do outro lado do castelo. Sung Jin tirou novamente o Romance dos Três Reinos. Mas o livro obstinadamente recusou-se a abrir, como garantido por correntes e fechaduras. A operadora deu um anúncio. 5 segundos restantes até a declamação está disponível novamente. O que? A cabeça do Dullahan gritou, interrompendo seus pensamentos. Soldados! Por mim! A seu comando! Dezenas de cavaleiros fantasmas apareceram atrás dele. Cada um dos soldados fantasmas segurava uma arma enquanto montados em um cavalo. Um dos caçadores murmurou: Meu Deus! Sung Jin largou o livro e voltou para dentro dos portões do castelo. Estar diretamente no caminho da cavalaria em galope só poderia resultar na morte. Ah ha ha ha! Covardes! Ataquem! Vão e tragam-me suas cabeças! O cavaleiro do lar emitiu ordens para seus soldados. Logo, os cavaleiros fantasmas entraram nas paredes do castelo. Os caçadores, esperando por dentro, encontraram-nos de frente. Venham em mim! Monstros! Giovanni gritou levantando seu escudo. Iá! Dominique preparou sua lança com coragem. Tarro! Marradas perfurou a cabeça do cavalo que se aproximava. Pio! Tenlong sem palavras soltou flechas no cavaleiro que se aproximava. Sung Jin também enfrentou um cavaleiro. Estava avançando diretamente contra Sung Jin com uma lança. Mas não era o mesmo para Sung Jin. Em um golpe, o cavaleiro e a cabeça do cavalo foram cortados. O cavalo continuou para frente e correu para a parede, transformando-se em pó. Sung Jin procurou os arredores em busca do Dullahan, mas ele não conseguiu encontrá-lo. Apenas uma pequena porção dos cavaleiros entraram nos portões do castelo, enquanto os outros 4 caçadores lutavam contra o exército de cavaleiros. Sung Jin usou o tapete mágico para voar para o ar. Ele viu o cavaleiro do Dullahan correndo longe, fazendo o mesmo círculo ao redor do castelo. Sung Jin concluiu que o corpo principal do exército não entrou nos portões. Voltando aos portões mais uma vez, ele preparou Romance dos Três Reinos novamente. Eu farei isso dessa vez. Sung Jin começou a ler as palavras. Era diferente da última vez, mas ele não teve tempo de refletir sobre o motivo.
O exército de cavaleiros fantasma estava quase sobre ele. Como Kong perguntou. Aqueles GB não estão acostumados ao combate naval. Montando navios lhes dá enjoo no mar. Existe alguma coisa que possamos fazer para resolver esse problema? Para isso. Ele respondeu. Se você amarrar os barcos juntos, reduzirá o tremor e será como andar pela terra. Quando Sung Jin leu calmamente os versos, os cavaleiros ficaram cada vez mais próximos. Ele estava a poucos metros de se tornar uma panqueca. Mas Sung Jin decidiu confiar no livro, e continuou a ler os versos até o fim. Kong bateu nos joelhos e gritou. Você é a resposta para minhas orações. Pang Tong. Uma vez que Sung Jin terminou com a declamação, o livro fechou-se automaticamente e voltou ao abraço dele. A operadora deu um anúncio. Seção de Pang Tong ativada. Habilidade passiva rápido lançamento, quarta, e aumento de mana, segunda ativados. Habilidade ativa armadilha de ligação, e está disponível para lançamento instantâneo. Sung Jin não perdeu tempo imediatamente lançando a habilidade ativa. Não havia dúvida de que esse herói foi escolhido por essa mesma razão. Correntes apareceram diante do exército de cavaleiros. E sua velocidade diminuiu visivelmente. Da velocidade de um trem correndo para a de um bebê rastejando. Sung Jin montou no tapete mágico e levantou-se no ar. Havia muitos inimigos e o ponto de um estrategista era lançar magia. Uma vez que ele subiu alto o suficiente, Sung Jin recitou um encantamento. Incinere tudo. Mas uma bola de fogo já se juntou em suas mãos. Foi o efeito de rápido lançamento. Sung Jin imediatamente entendeu e agiu em conformidade. Ele fez os feitiços rápidos alternando suas mãos. Bola fogo. Bola fogo. Bola fogo. Bola fogo. Bola fogo. Bola fogo. Uma vez que ele disparou 6 bolas de fogo, a operadora deu uma mensagem de aviso. Mana baixa. Sung Jin finalmente parou suas mãos de dispararem outra vez. Os cavaleiros fantasma estavam quase presos no lugar, movendo-se a uma velocidade de caracóis rastejando. Bum! 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 Rumble! Rumble! 6 bolas de fogo pousaram no chão. E o exército fantasma foi reduzido a cinzas. O único que sobrou após os incêndios ter diminuído foi o Cavaleiro do Lar. 10 segundos até o final da sessão. 9. A operadora começou uma contagem regressiva. Mas não importava. Sung Jin tirou as 2 espadas e saiu do tapete mágico. O Dularra moveu a mão segurando a cabeça para olhar para frente e para trás. A cabeça emitiu chamas verdes quando ele gritou alto. Como pode ser? Minha cavalaria. Não. O cavaleiro do Larram balançou a espada contra Sung Jin que estava próximo. Mas a armadilha de ligação entorpeceu seu movimento. Sung Jin facilmente esquivou o golpe e usou o Lua Espectral para cortar a mão segurando a cabeça e a Sangue Vingado para cortar a cabeça do cavalo. Sombra Corredora. A Sombra Corredora foi decapitado e transformado em pó. Somente o Dularran de um braço restou. Ele não tinha armas nem um cavalo restante. Sung Jin caminhou até o cavaleiro para entregar o golpe final. Mas as luzes verdes começaram a serem emitidas da cabeça. E ele ouviu a cabeça recitar um encantamento. Desperte e torne-se meu escravo. Das primeiras palavras,
Sung Jin sabia o que o cavaleiro estava tentando fazer. Ele também tinha esse feitiço memorizado. O cavaleiro deve ter querido usar o feitiço para ressuscitar seus soldados caídos. Sung Jin não tinha motivos para permitir que ele terminasse sua magia. Sung Jin apontou para o cavaleiro com as duas mãos. Pará! Suas duas espadas voaram de suas mãos e cortaram o braço restante. E também o pescoço dele. Aia! Uma vez que as espadas passaram por ele, Sung Jin lançou o feitiço de retorno. As espadas cortaram a cabeça em sua viagem de retorno e voaram diretamente para suas mãos. A operadora deu um anúncio. Boss oculto, Cavaleiro do Larran. Besgoro finalizado. Sung Jin olhou para as espadas dele. Ele estava planejando balançar suas espadas no ar para remover o sangue. Mas não havia uma única mancha de sangue nas lâminas. Eu acho que ele era um fantasma depois de tudo. Sung Jin sorriu quando revirou as espadas novamente. Todos os inimigos haviam sido mortos. Sung Jin estava planejando voltar para o lado dos outros caçadores. Mas depois viu os outros olhando para ele com as bocas abertas. Pang Tong, então você é o mestre caçador. Que? Ele não podia negar isso. O caçador de tesouros, Sung Jin ergueu os braços e respondeu. Eu não estava tentando esconder isso. Os caçadores não conseguiram afastar seu olhar de Sung Jin. Como ele ficou tão forte? Magia, como ele disparou rapidamente de uma só vez. Esse livro, como o Romance dos Três Reinos, foi obtido. Sung Jin estava considerando como responder aos outros quando ele foi interrompido pelo anúncio da operadora. Todos os inimigos mortos. Distribuição das recompensas começando. Uma vez que a recompensa foi mencionada, os caçadores foram finalmente distraídos. Monstros mortos. Cães zumbis. 2. Vampiros nobres. 20. Aranhas gigantes. 30. Armaduras vivas. 15. Monstro Frankenstein. 1. Total 6.000 pontos. Boss morto. Conde de 1000 anos, Dimitri. 750 pontos. Boss oculto. O Cavaleiro do Larran Besgoro. 750 pontos. Contagem final de pontos. 7.500. Distribuindo pontos. Primeiro foi a recompensa de Dominique Spencer. Devido a ser mordido por um vampiro desde o começo, ele não conseguiu acumular muitos pontos. Sua contribuição é de 3%. 225 pontos de atributos. 225 moedas negras recompensadas. Bônus de conclusão de raid 2.000 pontos de atributos e 2.000 moedas negras recompensadas. Distribuídos 2.250 pontos de atributos e 2.250 moedas negras. Era uma quantidade baixa. Mas ele não parecia irritado. Ele se considerou afortunado por estar vivo. Em seguida, foi Giovanni. Devido à força de Sung Jin e Marradas, ele não teve muitas oportunidades para lutar como um tanque. Sua contribuição é de 7%. Em seguida, Pen Long. Graças aos seus ataques à distância, ele recebeu um nível de contribuição semelhante a Marradas. Sua contribuição é de 2%. Marradas se destacou em ataques.
mas usando magia e itens para apoiar seu grupo. Ele acumulou muitos pontos de contribuição dessa rodada. Sua contribuição é de 12,2%. O último foi Sung Jin. Sua contribuição é de 70,9%. 5.318 pontos de atributos. 5.318 moedas negras recompensadas. Bônus de conclusão da raid 2.000 pontos de atributos e 2.000 moedas negras recompensadas. O efeito do item adicional de 10% de ganhos foi ativado. Distribuídos 7.318 pontos de atributos e 8.050 moedas negras. 8.050 moedas. Sung Jin calculou rapidamente em sua cabeça. Embora ele tenha permitido que os outros caçadores tirassem alguns pontos de contribuição dele, ele tinha dinheiro suficiente para comprar o item de mais escuro que o preto. Isso é bom. Enquanto Sung Jin estava soltando um suspiro de alívio, a operadora continuou a falar. E agora vamos distribuir os itens. Nota gringa. Referências do Romance dos Três Reinos. Referências do Romance dos Três Reinos. Há duas cenas muito diferentes, mais ligadas mencionadas no texto. A primeira é sobre Dong Zhuo e Diao Shan. Especificamente, a cena em que Diao Shan é levada para a Cidadela Mei. Diao Shan é uma das personagens fictícias mais famosas que apareceu no Romance dos Três Reinos, para acabar com o domínio tirânico de Dong Zhuo, que estava destruindo a dinastia Han. Wang Yun pediu a sua filha adotiva para criar conflitos entre Dong Zhuo e Lu Bu, guerreiro lendário. Ela é primeiramente prometida a Lu Bu, que fica fascinado por sua beleza, e depois é apresentada a Dong Zhuo, que imediatamente a leva para a Cidadela Mei, local de selvageria incontável e devassidão onde Dong Zhuo manteve seu grande harém. Lu Bu fica indignado e mais tarde mata Dong Zhuo. Este plano é chamado de armadilha de ligação. O texto que Sung Jin realmente terminou de ler em voz alta é a cena em que Pang Tong engana Kang Kong para usar uma estratégia falha. Pang Tong, a essa altura, já era um estrategista e tático de renome mundial. Pang Tong estava trabalhando com Liu Bei e Zhu Jilian para derrotar Kang Kong, fingindo se juntar a Kang Kong como estrategista. Pang Tong deu a Kang a ideia de amarrar barcos com correntes de aço para que os navios parassem de balançar e colocassem as tábuas acima das correntes onde o barco se encontra para que os homens pudessem correr livremente de um navio para outro como se andando em terra. A ideia funcionou. Os soldados não tinham mais doença do mar. No entanto, diminuiu muito o progresso dos navios, especialmente em curvas. Encorajado pelo aparente sucesso de acorrentar navios juntos, Kang Kong atacou profundamente o território de Sanquan onde ele estava sem apoio da cavalaria. À noite, quando os ventos eram favoráveis, Zhu Jilian lançou um ataque com barcos não tripulados cheios de óleos e tochas que incendiaram os navios acorrentados após o impacto. Incapaz de se afastar devido a correntes e pranchas conectando os navios, toda a grande frota de Kang Kong pegou fogo, queimando grande parte de seu exército vivo e afogando a maioria dos sobreviventes. Encalhado no pântano e no território do sol cheio de rios sem uma marinha adequada nem marinheiros, Kang Kong foi forçado a recuar. Esta é a famosa Batalha dos Penhascos Vermelhos. A grande estratégia de Pang Tong que levou à derrota de Kang Kong na Batalha dos Penhascos Vermelhos era chamada de armadilha de ligação. O autor está fazendo duas coisas. Primeiro,
Ele está nos mostrando que heróis podem ter habilidades especiais sobrepostas. Segundo, ele está mostrando sua incrível profundidade de conhecimento e compreensão do texto em Romance dos Três Reinos. As recompensas de itens foram as próximas. Começando com Dominique. Manto de seda da aranha. Poção de recuperação média. 2. Dominique, que anteriormente não tinha nada coberto sobre suas costas, imediatamente equipou o manto. Parecia ser pelo menos um nível raro. E ele parecia estar satisfeito com isso. Em seguida, foi Giovanni. Machado matador de vampiros. Poção de recuperação média. 2. Ele pegou o machado e murmurou: "Isso é muito pior do que o meu atual machado, hora de vender." Próximo na fila foi Penlong. Arugo soluto de ringer do monstro Frankenstein. Poção de recuperação média. 2. Penlong levantou o item. Arugo soluto de ringer do monstro Frankenstein. Cinto, heróico. Defesa 5%. Habilidade passiva. Primeiros socorros, e uma vez que o HP cai abaixo de 10%. O cinto automaticamente injeta uma poção de recuperação na corrente sanguínea. Tempo de recarga: 20 minutos. Soluto de ringer anexada ao monstro Frankenstein. É tão grande que é o tamanho perfeito para ser usado como cinto em um humano. Não foi um item ruim. Beber uma poção de recuperação no meio do combate não era uma tarefa fácil. A vida recuperada pelo sistema automático pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas, isso é um item de tanque. Como Penlong suspeitava, deveria ser usado por tanques. Eu apenas vou vender no leilão. Assim que ele declarou isso, Giovanni imediatamente correu até ele. "Pen, me venda. Você quer comprá-lo? Por quanto? Me dê algum desconto. Eu gastei muito com o Homem-Rato mais cedo e não tenho muito restante. Você acabou de receber a recompensa da raid agora há pouco." Enquanto os dois homens estavam discutindo, as recompensas se moveram para amarradas. Marra em carne dura do monstro Frankenstein. Ombreira, heroica. Defesa 36%. Habilidade passiva. Pele viva, terceira. Recupere 2% da vida total por minuto. Pele da região do ombro do monstro Frankenstein. Ela se regenera automaticamente ao sofrer danos. Marradas. Sem hesitação, equipou o item imediatamente. A pele verde do ombro do monstro Frankenstein movia-se sob suas roupas e abriu caminho para os ombros. Foi ótimo que o item não fosse visível do lado de fora. Por última foi a vez de Sung Jin. Sugador de sangue e anel de vampiro. Besgoro cabeça de Dullahan. Sombra corredora garanhão fantasma. Livro de feitiço e ilusão. Poção de recuperação média. 4. Sung Jin estava lendo as mensagens quando a operadora deu outro anúncio. "Parabéns! Você obteve o item lendário Besgoro cabeça de Dullahan." Sung Jin pegou os itens que caíram na frente dele. O primeiro item que chamou sua atenção foi Besgoro cabeça de Dullahan. Era um item lendário. Mas o crânio que emitia chamas verdes ainda era um item estranho de se ver. Por último, mas não menos importante, vocês receberão só títulos ganhos na raid. Todos receberam um título cada. O título que Sung Jin recebeu foi Invocador. Familiares invocados através da conexão espiritual durarão 10 minutos adicionais.
Portanto, não ter este título equipado significa que o bônus é de apenas 5 minutos. Esse título não foi muito bom para o momento, pois só concedeu mais 5 minutos para Soldamir e Caim. Provavelmente seria mais útil uma vez que ele pudesse aumentar o número de invocações disponíveis para ele via conexão espiritual. Bem, não há desvantagem para ter mais títulos disponíveis para mim. Sung Jin verificou o item que recebeu. Começando com a cabeça de Besgoro. A operadora abriu uma tela de atributos. Besgoro cabeça de Dularra. Elmo lendário. Defesa 70%. Habilidade passiva. Visão fantasma, quarta. Permite visão com pouca luz. Substitui recitar, segunda. Recita o encantamento do feitiço sendo pensado em nome do lançador. Tempo de recarga. 1 minuto. Conversa e consulte Sir Besgoro, que tem uma riqueza de conhecimento de inúmeras batalhas. Habilidade ativa. Frenesi, sexta. Aumenta a velocidade de ataque em 10% por cada golpe contra o inimigo. Duração. 1 minuto. Tempo de recarga. 20 segundos. Lendário herói Besgoro bem conhecido no campo de batalha. Mas encontrou um final terrível. Sussurros do seu rancor podem ser ouvidos de sua cabeça. Sung Jin franziu a testa enquanto lia a tela de atributos. É um elmo. O crânio estava coberto de chamas verdes. E, no entanto, essa coisa horrível ainda era considerada um elmo. As especificações foram, sem dúvida, boas. Alta classificação de defesa e ótimas habilidades. Passivas e ativas. Com exceção de conversa, e Sung Jin engoliu uma vez e disse: equipar. O crânio cresceu bastante para acomodar a cabeça de Sung Jin e depois saltou sobre sua cabeça. Uma vez que estava preso, a visão de Sung Jin mudou drasticamente. Apesar de estar escuro, ele podia ver tão claro quanto se estivesse de dia. Então, essa é a visão fantasma. Sung Jin virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Quando olhou para Dominique, Dominique saltou para trás em surpresa. Vá! Sung Jin tocou o crânio que estava cobrindo a cabeça quando perguntou. É estranho. Dominique respondeu. Não, quero dizer, é intimidante e não estranho. Sung Jin tocou o crânio que cobria sua cabeça. Dominique provavelmente estava certo. De repente, ele ouviu uma voz familiar de cima. Você é meu novo mestre. Sung Jin levantou os olhos com surpresa. Mas não havia nada lá. Mas dessa vez ele ouviu a voz por trás. Para onde você está olhando? Sou eu. Você está me usando. Sung Jin mostrou um rosto inexpressivo enquanto continuava a tocar o exterior do crânio. Senhor Besgoro. Sim. Esse é o meu nome. Embora, por eu ser da nobreza, apenas me chame Sir em vez de senhor. Essa foi provavelmente a habilidade passiva conversa, e parece que a única pessoa que pode ouvir as vozes era Sung Jin. Marradas perguntou preocupado a Sung Jin. O espírito ainda está assombrando você? Sim. Meus rancores não podem ser lavados com apenas minha morte. Maldito seja Dmitri. O Conde Dmitri está morto. Eu cortei a sua cabeça. Eu sei. Você me disse.
Você fez bem. Bom trabalho. Ele merecia morrer. Sung Jin lembrou a dica da operadora anteriormente. Traído e decapitado. De qualquer forma, ele me acusou de conspirar uma rebelião. Nenhum pensamento desse tipo me ocorreu. Na verdade, estava planejando juntar minha família como um genro. Genro? Sim. Casando com a filha do conde. Ela se apaixonou por mim. Então eu pedi sua mão em casamento. Mas uma vez que ouviu sobre isso, ele me acusou falsamente de traição e me executou. Então, esse casamento, parece que ele não aprovava. Fiquei no campo de batalha lutando por sua honra e clã por 40 anos. Sung Jin não pôde deixar de sentir que havia algo estranho sobre o que havia dito. Você disse 40 anos. Sim. Matei tantos em nome do conde. Tantos. Quantos anos você tinha quando pediu sua mão em casamento? Eu acredito que eu tinha 52 anos então. E a idade da filha do conde? 20. Sung Jin comentou sem hesitação. Isso é totalmente criminoso. Por quê? Se eu dedicasse 40 anos da minha vida deixando-me ter sua filha é normal. Certo. Não. Está errado. Não é nem um pouco normal. Sung Jin olhou para os outros. Os outros 4 estavam olhando para ele. Que vergonha! Seus olhos pareciam dizer. Sung Jin bateu no crânio em cabeça e disse. Tudo. Entendi. O conde Dmitri está morto. Então deixe ir seu rancor e se vá. Mas eu quero vagar pelos campos de batalha mais uma vez. Então cale a boca. Bem. Me chame quando estiver em batalha. Ele finalmente parou de falar. Mas eu nunca vou lhe chamar. Sung Jin verificou os outros itens enquanto pensava assim. O próximo item era um anel com um rubi vermelho brilhante. Estranhamente, a cor do anel parecia sangue. Sugador de sangue e anel de vampiro. Anel, heróico. Habilidade passiva. Roubo de vida, segunda. Roube 2% de vida do dano causado por ataques físicos quando atacar. Anel imbuído do poder dos vampiros. O conde Dmitri teve o poder desse anel injetado diretamente em seu sangue por alguém de longe. Item simples e fácil de entender. Só tinha uma habilidade. Mas os efeitos eram inimagináveis e poderosos. Especialmente desde que o poder ofensivo de Sung Jin era absurdo. O último item era uma pequena moeda redonda. Nela estava cravada uma imagem de um cavalo de guerra. Ela parece uma pai. Sung Jin pegou a moeda para inspecioná-la. Sombra corredora Garanhão Fantasma. Invocação, heroica. Habilidade passiva. Conexão espiritual, sombra corredora. Invoca o garanhão lendário que pode correr continuamente. Sem descanso. Duração: 10 minutos. Corcel de Besgoro. Após a morte de Besgoro, o garanhão continuou a servir seu mestre na morte. Era outra invocação. Ela iria combinar bem com o título que ele ganhou nessa rodada. Sung Jin jogou a moeda no ar. Ou Yin. Com um som alto. Um garanhão fantasma apareceu ao lado dele. Claro. Um certo alguém não podia deixar de falar. De todos os muitos garanhões que usei em 40 anos,
Ele foi o melhor. Monte nele. Você não encontrará uma montaria melhor. Sung Jin subiu em cima do cavalo. Apesar de ser um fantasma, era uma ótima montaria. Sung Jin queria tentar correr uma volta ao redor do castelo como Besgoro fez. Mas o anúncio da operadora interrompeu. Voltando ao mercado negro em 1 minuto. Eu deveria experimentar o garanhão na próxima vez. Sung Jin desceu do sombra corredora. O que? Por que você não está galopando com ele? Perguntou Besgoro. Sung Jin respondeu. Falta apenas 1 minuto. Eu quero se despedir dos meus companheiros antes de irmos. Sung Jin primeiro dirigiu-se a Dominique. Fique bem, Dominique. Fico feliz que pudemos salvar sua vida. Obrigado. Kei. Se nos encontrarmos novamente, definitivamente vou ajudar. Próximo foi Giovanni e Penlong, mas eles estavam muito ocupados discutindo. 3.500. 3.000. 3.300. Não vou vender abaixo disso. Deixe-me comprá-lo por 3.000. Não. Não vou vendê-lo por 3.000. Obterei um preço muito melhor na casa de leilões. Nós lutamos e trabalhamos juntos lado a lado através de uma raid. Somos companheiros. É por isso que estou vendendo por 3.300. Eles estavam ocupados brigando. Sung Jin passou por eles e falou com marradas. Ele mostrou uma impressionante capacidade de combate, bem como uma atitude e mentalidade louvável para com os outros. Sung Jin ofereceu um aperto de mão. Foi bom trabalhar com você, venerável Marradas. Marradas devolveu o aperto de mão e sorriu. Não. Você foi o benfeitor. Kei. Você trabalhou arduamente por nossa causa. Então, até a próxima vez que nos encontrarmos. Marradas juntou as mãos para uma oração. Se o nosso destino e karma permitirem. Voltando ao mercado negro em 10 segundos. 10. A contagem regressiva da operadora começou. Penlong e Dominique discutiram os últimos minutos fervorosamente. E, finalmente, pressionaram os cubos um contra o outro. Enquanto isso, ambos se viraram para Kei para dizer adeus. Obrigado. Kei. Vejo você na próxima vez. Sung Jin acenou com as mãos para os outros caçadores. 3, 2, 1, 0. Ele foi teletransportado para o mercado negro.